Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você merece, pessoal. Vamos falar um pouquinho, o teacher vai falar bem detalhado dessa parte de nomenclatura de cadeias ramificadas. O teacher colocou uma cadeia genérica. Esses substituintes, o que significa ser um substituinte? É quando você retira um hidrogênio e coloca um grupo que poderia ser um metil, quando tem apenas um único átomo de carbono, poderia ser um etil quando tem 2 átomos de carbono, poderia ser um propil quando tem 3 átomos de carbono. Observa que esse propil, quem está ligado na cadeia principal é o carbono da ponta. É como se fosse algo parecido com isso, moçada, ó. Algo parecido com isso. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, ok? Esse isopropil, que é muito importante, é como se fosse algo parecido com isso. Essa parte iso vem de igual, ou seja, essa parte da molécula é simétrica a essa parte da molécula. Isopropil, muito importante. Quando eu tenho um benzeno e ele aparece na forma de substituinte, a gente vai chamá-lo de fenil, moçada. Existem mais de 12 substituintes. O teacher colocou apenas 5. Você observa que serão 5 que a gente vai utilizar com muito mais frequência. Combinado, meninos? Combinado, meninas? Então, bora lá. Aluninhos, observa esse primeiro exemplo do teacher. O teacher colocou uma colinha ao lado. A ideia é, primeira situação, encontrar a cadeia principal. Segunda situação, identificar o substituinte. Depois eu vou encontrar o carbono de número 1 e, por fim, é a nomenclatura. Então, me ajuda, lindos, lindas. A cadeia principal, eu vou testar algumas possibilidades. Eu poderia pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cadeia principal é a cadeia que apresenta a maior quantidade de quem? De carbono. Então, eu já sei que a cadeia principal, ó, é essa. Depois que eu encontro a cadeia principal, eu posso pensar assim, ó. Se tem apenas um único carboninho pendurado na cadeia principal, esse cara é o quê? É um metil. Muito bem. Quando apresentar um ou mais substituintes, o carbono de número 1 da cadeia principal será o mais próximo ao substituinte. Então, eu vou pensar assim, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Chegou no substituinte. Se fosse pensar no lado extremo dessa cadeia, seria 1, 2, 3, 4, chegou. Como eu pego sempre o menor número, eu encontrei o carbono de número 1, isso aqui é o 4, o 5 e o 6. Agora ficou fácil, pessoal. Eu vou ter que identificar primeiro o substituinte. O substituinte se encontra no carbono de número 3. Então, isso aqui fica assim, ó, 3, tracinho, metil, tudo junto, moçada. As duas exceções é quando eu tenho 6 átomos de carbono e quando eu tenho 7 átomos de carbono, porque, evidentemente, começam com H. Beleza? Aí, teacher, como que eu faço para escrever tudo junto? Se você optar em escrever tudo junto, você tira o H e segue o baile. Pode crer? Então, me ajuda. Eu vou colocar um tracinho, porque começa com H. Isso aqui vai ficar X.
Ligações simples. Acertou. Hidrocarboneto. O nome desse composto seria 3-metilhexano. Olha o segundo exemplo, meninos, meninas. A ideia é identificar a cadeia principal. Eu poderia pensar assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por questão de estética, eu vou colocar essa sendo a cadeia principal. Agora, lindos, lindas, eu tenho um metil aqui embaixo, um metil em cima. Beleza? Evidentemente, o carbono de número 1 será o mais próximo dos substituintes. 1, 2, chegou. Se eu fizesse o raciocínio inverso, 1, 2, 3. Ou seja, eu sempre pego a menor numeração. 1, 2, 3, 4. Metil em cima, metil embaixo. Sem maldade. Então, isso fica assim, 2,2 tracinho dimetil. Por que dil? Porque ele aparece duas vezes. Tudo junto, galera. But. Ligações simples. Hidrocarboneto. 2,2 dimetilbutano. Belezinha, moçada? Olha o próximo exemplo, que bonito. Eu tenho um ciclo. Toda vez que aparece um ciclo, o carbono de número 1, se você observa esse ciclo, se não existisse essa possibilidade aqui, isso aqui seria ciclo butano, porém existe. O carbono de número 1, galera, ele está aqui. O carbono de número 2, eu posso ir para cima ou eu posso ir para a esquerda. Não vai alterar. Então, eu vou colocar para cima. Beleza? Então, vai ficar algo próximo disso. Isso aqui é um metil. Isso aqui eu tenho 2 átomos de carbono. É um etil. Belezinha. Agora, moçada, quando eu for identificar, eu tenho que identificar por ordem alfabética. Ou seja, se isso aqui é um metil, começa com M. Isso aqui é um etil, evidentemente, começa com E. Então, eu vou escrever assim, 1 tracinho etil, tracinho 1 metil, tudo junto, galera. Ciclo. Eu vou escrever na linha de baixo, porque senão vai cortar. Então, eu vou colocar um hífen. Era para ser tudo junto. But. Ligações simples. Acertou? Hidrocarboneto. Belezinha? Vamos fazer o exemplo de baixo, moçada? Para a gente fazer o exemplo de baixo, eu vou pular o D, depois eu volto nele. A gente está indo para a letra E de esmola. Observa que eu tenho um ciclo. Observa que eu tenho uma insaturação. E eu tenho ainda substituintes. Para encontrar o carbono de número 1, necessariamente eu vou utilizar essa outra regrinha. Eu vou pensar na prioridade. Essa prioridade funciona assim. Prioridade de número 1, função orgânica. Nós iremos aprender ainda nessa apostila, ok? Por enquanto, essa prioridade aqui não existe nesse exemplo, ok? Depois, prioridade número 2, insaturação, que apresenta nesse exemplo, e depois substituinte. Ou seja, o carbono de número 1, ele necessariamente tem que passar por essa insaturação. Ele tem duas possibilidades. Se ele for aqui, velho, o de cima, se ele fosse o de cima, o carbono de número 2 seria o de baixo. Então, eu vou pensar assim, 1, 2, chegou no substituinte. Agora, eu vou pensar numa outra possibilidade. Se esse aqui fosse o carbono de número 1, isso aqui seria o 2,
isso aqui seria o 3, isso aqui seria o 4. Ou seja, você concorda que quando eu considerei o carbono de número 1 sendo o verdinho, no carbono de número 3 já chegou no substituinte. Evidentemente, eu pego o menor número. Então, eu vou apagar esse laranjinha. A gente vai desconsiderar o laranjinha. Belezinha? Olha só, meninos, meninas. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá, pessoal. Etil, metil. Ordem alfabética. Eu tenho 3. Eu tenho 3, tracinho, etil. Tracinho 4, metil. Isso é um ciclo. Então, vai ficar ciclo, 5 átomos de carbono. Pente. Observa que eu tenho que identificar a insaturação. Dupla ligação, 1 em hidrocarboneto, moçada. Hidrocarboneto, O. Então, isso aqui ficou 3 etil, 4 metil, ciclo, pente, 1 eno. Combinado, moçada? Olha o último exemplo. Não vai mudar nada. Eu vou identificar a cadeia principal. Você observa que se tem insaturação, isso vai fazer parte da cadeia principal. Combinado? Inclusive, a prioridade da insaturação é maior que o substituinte. Ou seja, carbono de número 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho aqui um fenil e eu tenho um metil. Então, eu vou pensar assim, moçada. No carbono de número 4, tracinho fenil, tracinho 3, tracinho metil. Sim ou não? Se a cadeia principal possui 5 átomos de carbono, pente, 1 em hidrocarboneto, O. 4 fenil, 3 metil, pente, 1 ino, moçada. Combinado, meninos? Combinado, meninas? Na próxima aula, a gente dá sequência nessa nomenclatura de cadeias ramificadas. Um forte abraço, moçada. Saudade de todos vocês.